Nós vamos refletir um pouco nesta hora no texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28. Paulo escreve ali aos Romanos sobre o agir de Deus em nós. E é o que eu quero refletir com você nesta noite sobre o agir de Deus em nós. E Romanos, no capítulo 8, versículo 28, nos diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós vemos aqui Paulo orientando a igreja. E a primeira expressão que ele utiliza é sabemos. Saber é estar informado, é ser informado de algo. O saber, ele se refere ao conhecimento sobre uma questão. O saber se refere ao conhecimento de um problema, ao conhecimento de uma disciplina, ao conhecimento de uma questão. E quando nós utilizamos a expressão eu sei disso, eu sei sobre isso, nós queremos dizer que nós temos conhecimento. Nós estamos dizendo que temos a ciência sobre a questão que está se reportando naquele momento. Então, saber é semelhante a conhecer. Se saber é conhecer, está relacionado a conhecer, você sabe o que Deus quer da sua vida? Será que realmente você sabe como Deus age? Será que você sabe como pode agradar a Deus? Será que nós sabemos mesmo destas questões? Eu quero te dizer que Deus é o personagem principal da Bíblia. E todas as questões que nós vivemos já estão respondidas através da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia. Tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos, já estão respondidas na Bíblia. 1 João 4,8 diz: Quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós usamos bastante essa expressão, Deus é amor. E aqui em João, no capítulo 4, versículo 8, ele está afirmando que Deus é amor. Porém, para nós realmente dizermos que conhecemos ou sabemos sobre este Deus, nós precisamos amar. Porque se você não ama, se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Paulo vai dizer que ele sabia. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele vai fazer esta afirmação. E ele diz assim, segunda carta de Timóteo 1:12: Por cuja causa eu padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo disse, eu sei em quem acredito, eu sei onde a minha fé está focada. E será que você também sabe? Será que você também tem esta convicção de onde está firmada a sua fé? Nós vemos na palavra a orientação de que muitos não estavam seguindo porque estavam colocando a sua fé em carros, colocando a sua fé em tesouros, colocando a sua fé em pessoas. Mas a nossa fé deve estar firmada em Cristo Jesus. E Paulo, ele disse, olha, eu bem sei em quem tenho crido. E Jó também, ele demonstrou que depois de ter um relacionamento superficial com Deus, ele passou a conhecê-lo melhor. Jó demonstra que depois de um período de superficialidade, ele começa a conhecer, a saber realmente quem é Deus. E lá no capítulo 19 de Jó, no versículo 25, Jó vai dizer, contudo, eu sei. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, e que no fim, ele se levantará para me defender. Eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o Redentor que nós estamos adorando nesta noite. Mas será que realmente você sabe? Será que realmente você conhece este Deus e pode dizer, assim como Jó, afirmar com esta convicção de que Ele vive, de que Ele está contigo, de que Ele vai fazer você se levantar do pó, de que vai fazer você vencer diante de todas as coisas? E voltando lá, Romanos,
Paulo inicia dizendo: e sabemos, nós sabemos. Ele diz ao Senhor: eu sei de alguma coisa, porque esse saber não é conhecer, demonstração de algo que realmente nós temos domínio. E Paulo ele vai dizer assim: eu sei. Mas o que ele diz? Sabemos. Sabemos que todas as coisas contribuem ou colaboram para o bem. Todas as coisas contribuem para o bem. É interessante nós pensarmos nessa segunda parte aqui do versículo de Romanos, né, que um bolo, para poder estar bom, né, gostoso, saboroso, ele é necessário utilizar vários ingredientes. É necessário usar ovo, é preciso usar farinha. Para aquelas mulheres, né, mais experientes, né, que gostam daquele bolinho, principalmente no fogão a lenha, né, no fogão industrial, conseguem fazer aquele bolinho, né, delicioso, um bolinho de fubá, um bolo de laranja, um bolo de coco. E sabe que todos os ingredientes são muito importantes, né, como a farinha de trigo, a manteiga, o leite e vários outros ingredientes. Todos os ingredientes eles devem ser misturados e logo depois todo o processo, né, de bater, de colocar, untar a forma, colocar no forno, deixar o tempo certo no forno, para que obtenha um resultado satisfatório. Se nós comermos os ingredientes de forma isolada, a gente vai ter uma experiência muito desagradável, uma experiência muito ruim. Porque somente criança, né, que eu já vi comendo, por exemplo, pegando pote de manteiga, né, e se lambuzando e comendo aquele pote de manteiga, deve ser uma coisa muito desagradável, né, muito ruim. Ou imagina, né, a gente pegar, hoje eu vou comer um monte de fermento em pó, né, então hoje no nosso café a gente vai comer uma farinha de trigo, né. Os ingredientes separados, eles não têm o mesmo sabor do que eles misturados, porque a mistura ela vai contribuir para nós termos aquele sabor agradável e desejável do bolo, né? Logo quando o cheiro, né, começa a contagiar a cozinha e vai se espalhando pela casa, o cheiro de bolo, e aí nós já sentimos o gosto, né, daquela mistura, de como foi importante seguir todo aquele processo. E eu quero te dizer que não existe uma vida só de coisas boas. Não existe uma vida só de tristezas. Não existe uma vida só de choro. Não existe uma vida só de lágrimas. Eu quero te dizer que você tem um momento de choro, mas também você vai ter um momento de alegria. Na nossa vida, nós iremos misturar várias coisas. E Paulo diz: sabemos que todas as coisas, todos os ingredientes contribuem para o bem. Todos os ingredientes juntos, misturados. Então isso significa que nós não teremos apenas coisas boas nas nossas vidas, momentos alegres nas nossas vidas. Os momentos tristes, os momentos de dor, os momentos de tribulação também fazem parte da nossa vida para que ela se torne mais saborosa. Há tempo para todas as coisas. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher, tem o tempo de regar. E nós precisamos entender que essa mistura de momentos bons, momentos tristes, momentos ruins, alegres, ou às vezes de escassez ou de fartura, vão contribuir para o seu bem. Então saiba que se você está no período do choro, a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã, então o choro vai passar. O choro não é determinante na vida de ninguém. E por mais difícil que seja a sua vida, saiba que você terá momentos alegres. E Paulo ele vai escrever aos Coríntios, lá na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 8. Né? Ele diz lá no 2 Coríntios 4, 8: em tudo nós somos atribulados, tudo, mas não somos angustiados. Então não existe somente tribulação e nem angústia. Não existe apenas, ele continua dizendo, perplexos, mas não desanimados. Então vai ter o momento do desânimo, mas vai ter o momento do ânimo, da alegria.
Ele fala que somos perseguidos, mas não desamparados. Então tem o momento da perseguição, mas também tem o tempo do amparo. Tem o tempo de ser abatido, mas tem o tempo de não ser contaminado ou destruído. Há tempo para todas as coisas. E esta mistura, ela faz parte do processo, ela faz parte da vida, do nosso contexto. Eu quero dizer que os fatos da nossa vida agem em conjunto. Os fatos, cada situação, cada momento, eles agem conforme o plano que Deus tem para você. Mas não fique triste, porque a vida não é feita apenas de momentos ruins. A vida não é feita apenas de fermento em pó. A vida não é feita apenas de farinha de trigo. A vida é feita de uma mistura de ingredientes. E nós iremos desfrutar, depois da tempestade, nós iremos desfrutar da bonança. José, ele sofreu várias perseguições dos irmãos, mas ele desfrutou de viver na casa do governador. José foi traído, foi maltratado, mas ele desfrutou de liderar, de governar uma nação. Tiago, no capítulo 1, ele diz: meus irmãos, tende grande gozo quando vocês caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova da vossa fé, vocês irão entrar em tentação, mas vocês também produzirão paciência. Vocês aprenderão a ser pacientes. E Paulo, em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 ao 5, diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu irmão, a vida não é feita apenas de tribulação. E ainda no Salmo 119, versículo 71, Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Eu tive o momento da aflição, mas eu aprendi os estatutos do Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem. A aflição contribui para o seu bem. A escassez contribui para o seu bem. A fartura contribui para o seu bem. A alegria contribui para o seu bem. Mas não é para o bem de qualquer pessoa. E aí Paulo, ele continua dizendo: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas quem realmente ama a Deus? Nós começamos perguntando sobre o saber, sobre o conhecimento. E Jesus diz que o maior mandamento, ele citando lá Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, ele diz que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Mas eu posso perguntar se você realmente ama a Deus, e rapidamente você vai me responder que sim. Sim, lógico, eu amo a Deus. E nós podemos perguntar para qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa aí que sai do seu lado: você ama a Deus? E ela vai responder: sim, sim, eu amo a Deus. É muito fácil nós falarmos que amamos a Deus. Mas para amar a Deus de maneira completa, para amar a Deus de forma precisa e real, eu quero dizer que você precisa usar o coração. Não apenas o coração. Deuteronômio 6,5, Jesus, ele cita esse mandamento e ele diz: nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Amá-lo, amar a Deus de todo o nosso coração. Parece ser muito fácil, mas não é. Amar a Deus de todo o coração é desejar a Deus. E você deseja a Deus? Você deseja ter mais de Deus todos os dias? Quando você acorda, você sente aquela necessidade, fala assim: não, eu quero ter mais de Deus hoje. Quando você vai dormir, você diz: não, eu vou dormir, mas eu tenho a certeza de que hoje eu busquei mais de Deus do que ontem. Você acredita que o seu desejo, a sua vontade
cada dia tem se tornado mais ardente em buscar a Deus? Isso é amar a Deus de todo o coração. A ideia de passar mais tempo com Ele, a ideia de ficar mais com Ele, de aprender mais dEle. Por quê? Porque o coração, ele vai representar as nossas emoções. O coração vai demonstrar o nosso desejo. Qual é o seu desejo? E muitos demonstram, através do coração, que querem muito alcançar mais dinheiro, alcançar mais fama, alcançar mais conhecimento. Mas nós não percebemos esse desejo ardente em ter mais de Deus. E amar a Deus sobre todas as coisas é demonstrar através do desejo. Porque quando você ama a Deus de todo o coração, você encontra prazer e alegria nas coisas boas que Deus criou. Você se sente motivado a buscar mais do reino de Deus. Você procura se afastar das coisas que desagradam a Deus. Você procura se afastar das coisas ruins que Deus reprova, porque você sabe que amar a Deus é desejá-lo ardentemente, amá-lo de coração. E aí a Deuteronômio, e Jesus também falando, vai dizer assim: não amá-lo apenas de coração, mas amá-lo de toda a tua alma. Por quê? Porque a alma é o que caracteriza a nossa personalidade. A alma nada mais é do que a nossa personalidade. São os pensamentos. É a forma que nós entendemos as coisas. E será que você tem utilizado a sua inteligência, as suas capacidades, as suas habilidades para se aproximar mais de Deus, demonstrando que realmente você o ama com toda a sua alma? Será que você tem demonstrado amar ao Senhor com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua habilidade? A sua relação com Deus vai ser revelada através da forma como você lida com as situações do dia a dia. A forma que você lida com as situações. Então eu quero que você demonstre que realmente ama a Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma através das suas atitudes. O amar a Deus falado é muito fácil, é muito simples. Mas amar a Deus não é apenas uma questão emocional, uma questão de falácia, mas é uma decisão que nós tomamos de agir, de buscar mais de Deus, de forma consciente, de forma racional, utilizando a força de vontade, a disciplina. Então é demonstrar realmente com a nossa alma, com a nossa personalidade, com o nosso caráter, com o nosso entendimento, que realmente nós amamos a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. As coisas contribuem para o bem daqueles que demonstram que amam com o coração, que ama com a alma e ama também com todas as suas forças. Amar a Deus de todas as forças implica em agora usar o nosso corpo. A força nada mais é do que a ação, do que palavras. É honrar a Deus com a forma como você usa o seu corpo. E você pode demonstrar que ama a Deus com todas as suas forças, usando várias formas, de várias maneiras você pode demonstrar amar a Deus com todas as suas forças. Como, por exemplo, pular, cantar, adorar, dançando, de forma alegre na presença de Deus, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas aí na sua casa, ajudando em casa, nas atividades, nas tarefas de casa, falando palavras de encorajamento, de amor, fazendo bem, indo doar uma roupa, uma máscara, uma cesta básica, se dedicando ao trabalho de Deus, dizimando, ofertando, limpando o templo. O amor de Deus ele vai se revelar de maneira poderosa quando você entrar em ação, quando você começar a agir.